O dialógico é um aspecto extremamente importante, né, e intrínseco, inerente ao modo fenomenológico existencial de nós sermos, né? O Buber chamou esse modo fenomenológico existencial de nós sermos, né, de dialógico. E vai chamar ao modo não fenomenológico de nós sermos, ao modo acontecido de nós sermos, né, ao modo coisificado de nós sermos, de eu-isso. Né? Então, o modo fenomenológico é o modo eu-tu de sermos. O modo não fenomenológico, reflexivo, acontecido, teorético, comportamental, é o modo coisificado, eu-isso de nós sermos. Né? Isso não no sentido negativo, né? Apenas porque esse modo coisificado de nós sermos já não é mais ação, já não é mais desdobramento de possibilidades. Né? E o modo fenomenológico, como modo de desdobramento de possibilidades, é o modo de sermos da ação, o modo de sermos do acontecer. Né? O modo acontecido de sermos é o modo da dicotomia sujeito e objeto, porque o sujeito e o objeto se constituem como coisas, né? Se constituem, portanto, no modo coisa de ser, no modo de ser do acontecido. Né? O modo de ser do acontecer é o modo de ser da ação, o modo fenomenológico, existencial e dialógico, compreensivo e implicativo, gestaltificativo da ação. Né? E esse modo fenomenológico, a vivência, o momento, né, a instantaneidade da vivência desse modo fenomenológico, né, porque ele sempre acontece como instantaneidade momentânea e se reconstitui perenemente, né, mas essa vivência fenomenológica tem a característica de ser dialógica. Né? Ou seja, o logos, né, é o sentido. Né? Esse modo fenomenológico de ser é o modo de ser do logos. Né? Tanto é que é o modo ontológico de nós sermos. Né? Ontos quer dizer ser, né, em grego, e logos quer dizer sentido. Então, o modo ontológico de ser quer dizer que o modo fenomenológico de nós sermos é o modo mais essencialmente característico desse ser que nós somos, que é o ser humano, né? E que é o modo de ser no qual nós vivenciamos sentido, né? Ou seja, no qual nós vivenciamos logos, né? Esse modo de ser, né, do acontecer, esse modo de ser fenomenológico, né, é um modo de ser ontológico, né, que é o modo mais característico de ser deste ser humano que vivencia o sentido, o logos. Né? O sentido é fenomenologos, né? Quer dizer, o sentido, o modo de sermos da ação, o modo pré-reflexivo de sermos, né, é uma contínua emergência de possibilidade que se constitui como consciência pré-reflexiva, como consciência da ação, né? Como fenômeno. Né? Esse fenômeno é sentido. E logo, esse modo ontológico de ser é igualmente fenomenologos, ou seja, é igualmente fenomenológico. Né? E além de ser ontológico e além de ser fenomenológico, né, esse modo mais característico de nós sermos, que é o modo vivencial pré-reflexivo, é dialógico. Né? Ele é dialógico porque ele é a vivência de sentido também, né? Mas de um sentido que é sempre compartilhado numa dualidade, certo? Ou seja, o modo fenomenológico de ser sempre se constitui como a dualidade eu-tu. Né? Modo fenomenológico de ser, definitivamente, em sendo o modo de sermos da ação, o modo de sermos do ator, que está unificado, que não é um espectador, que é um inspectador. Né? O modo de sermos da ação não é jamais relação sujeito-objeto. Não é o modo de sermos do sujeito e dos objetos.
porque sujeitos e objetos se constituem no modo acontecido de sermos, se constituem como acontecidos, né? E o sujeito constitui a teoria na medida em que o sujeito contempla objetos. Mas é preciso que haja sujeitos e objetos que só se dão como coisa no modo acontecido de sermos, né? No modo fenomenológico, nós não somos sujeitos, nós somos atores. E a vivência do ator, a vivência de consciência, né? O logos, a vivência de sentido, o processo de desdobramento de sentido como desdobramento de possibilidades, é um processo que sempre é compartilhado numa dialógica eu-tu. Né? Não é sujeito-objeto, é relação eu-tu. O modo de ser da ação, o modo de ser fenomenológico, não é relação sujeito-objeto, é relação eu-tu. Né? Então, essa dualidade eu-tu é uma dualidade de sentido, de produção de sentido. Né? Na medida em que o eu é possibilidade, o tu é possibilidade, e o eu se remete ao tu como possibilidade, e o tu se remete ao eu como possibilidade. Né? Como eu e tu são ambos, né, vinculados em um contínuo processo de emergência de possibilidade, né, esse remetimento do eu para o tu como possibilidade, do tu para o eu como possibilidade, gera uma esfera de produção de sentido, né, que é a esfera do entre, a esfera do inter. Né? Então, o eu é um processo de produção de sentido a partir do desdobramento de possibilidade, o eu é desdobramento de possibilidade que se constitui como possibilidade, o tu é possibilidade que se desdobra, se remete ao eu, enquanto desdobramento de possibilidade, desdobramento de sentido, e esse contínuo processo de emergência de possibilidades que vincula o eu e o tu na vivência fenomenológico existencial, na vivência da ação, né, cria uma esfera do inter. Né? O inter que articula necessariamente, nessa momentaneidade instantânea, o eu e o tu. Então, a esfera do inter que se cria articulando, né, entre, incluindo o eu e o tu, né, é o que se chama de dia. Né? Como é uma esfera de produção de sentido, o processo de produção de sentido do eu como desdobramento de possibilidades, o processo de produção de sentido do tu como desdobramento de possibilidades, o processo do eu-tu como desdobramento de possibilidades que se constitui como sentido, essa esfera que se cria é a esfera do intersentido, vamos dizer assim. Né? Intersentido quer dizer diálogos. Né? Inter, né? Quer dizer dia, né? A palavra dia em grego quer dizer compartilhado, quer dizer entre, né? E logos quer dizer sentido. Então, é essa esfera de produção de sentido entre o eu e o tu, diálogos. Né? Então, o dialógico é uma característica de compartilhamento do sentido entre o que o Buber chamaria de eu e tu, que se dá na instantaneidade momentânea da vivência do modo fenomenológico existencial de sermos. Né? Então, o dialógico é própria e especificamente uma característica da vivência da ação, da fenomenação, da vivência fenomenológica, da vivência compreensiva e implicativa, gestaltificativa e existencial. Né? O diálogos é uma característica do modo de sermos ontológico, do modo de sermos fenomenológico existencial. Né? Como a possibilidade é instalação, né, no modo acontecido de sermos, quer dizer, a instalação ela é devagar, quase parando. Né? Quer dizer, ela é, como eu gosto de dizer, a brasa que está coberta de cinza. Ela pode voltar a se acender se ela for soprada adequadamente, mas neste momento ela está instalada como a brasa dentro da cinza. Né? Então, o modo acontecido de sermos é o modo de sermos no qual a coisa é instalativa, a coisa está instalada. E a possibilidade está devagar, quase parando. Ora,
como o sentido se constitui a partir do desdobramento da possibilidade, né, virtualmente o modo eu isso de ser não é um modo de ser de vivência de sentido, porque o sentido só se constitui como desdobramento da possibilidade. O logos só se constitui como fenômeno logos, no desdobramento da possibilidade. No modo acontecido de sermos, a possibilidade já decaiu e está instalada como coisa, né? De forma que o modo coisa de sermos não é um modo de sermos de vivência de sentido. Então, o modo fenomenológico existencial, né, além de ser ontológico, de ser o modo mais característico de nós sermos, né, possui essa qualidade. A vivência ontológica, a vivência fenomenológica possui intrinsecamente a possibilidade de ser dialógica, né? Então, essa característica dialógica da vivência fenomenológica, né, se dá de um modo intrínseco, né, e em todas as esferas do dialógico, né, em todas as esferas do ontológico, né, na relação com a natureza não humana, na relação com os seres humanos, que o Buber chamou de interhumano, e na relação com o sagrado. Né? Nessas três esferas pode-se dar a relação dialógica, pode-se dar o modo fenomenológico existencial, compreensivo e implicativo de sermos. Né? Caracteristicamente, pois, né, esse modo, né, fenomenológico existencial, ontológico, dialógico, não é relação sujeito-objeto. Né? Então, apesar dele não ser relação sujeito-objeto, ele não é uma confluência. Né? Ele é uma interação de alteridades absolutas, de alteridades radicais. Né? Um eu que se relaciona com um tu e um tu que se relaciona com um eu. Né? Ou seja, o eu e o tu são possibilidades que se desdobram. É a vivência da momentaneidade instantânea do desdobramento de possibilidades. A vivência da ação. Por isso que eu, tu, jamais é sujeito e objeto. Porque sujeito e objeto são coisas. Né? Eu e tu são ação. São desdobramento de possibilidades que interagem necessariamente vinculados na vivência fenomenológica e na vivência que chamamos também de ontológica, né? E que é especificamente uma vivência dialógica. Essa vivência dialógica, né, como toda vivência de possibilidades, ela converge para o modo coisa de sermos, para o modo de sermos eu isso, né, e inevitavelmente ela se instala como coisa. Então, todo eu tu, todo dialógico, conflui para o não dialógico. Né? E a partir de toda coisa, vamos dizer assim, a partir de todo isso, pode ser resgatado ou resgatada a possibilidade que está instalada. Né? E a possibilidade, o desdobramento da possibilidade está instalada. E, ou seja, a partir de cada eu isso, pode emergir um eu tu. Né? Então, o eu tu e o eu isso se alternam, né, entre um e outro, entre um modo e outro de funcionamento, entre um modo e outro de sermos, né, entre o modo fenomenológico existencial de nós sermos, compreensível e implicativo, e o modo explicativo. Né? Quando se constitui como coisa, né, a possibilidade instalada é fato, né? Ou seja, ela é um feito. Né? Enquanto coisa, ela é um feito. E enquanto feito, ela é fato. Né? A saúde da gente, no sentido existencial, está na alternância entre o modo eu isso e o modo eu tu de sermos. Né? A contínua alternância. Nós permanecemos no modo eu isso, mas logo nós emergimos para o modo eu tu, nós vivenciamos o modo eu tu e nós convergimos para o modo eu isso, e é uma contínua alternância. Né? Por questões que talvez Nietzsche explique de um modo muito claro, né? Quando a possibilidade se constitui em coisa e se instala como coisa, há frequentemente a tendência a uma manutenção desse modo coisa de sermos, a manutenção do estabelecido, a manutenção do modo de sermos do fato, segundo a terminologia do Buber. Né? Então, esse cultivo do modo coisa de sermos, que é o modo de sermos do fato,
é o que o Buber chamaria de fatalidade. Né? Quer dizer, a fatalidade é o cultivo do modo coisa de sermos. Do modo de sermos que não é mais ação, que não é mais atualização de possibilidades, não é, que não é mais criação, não é, que não é mais força em desdobramento, que é o modo do eu enquanto sujeito coisificado e do mundo coisificado e alheios um ao outro. Quer dizer, o sujeito já não infunde mais o mundo de possibilidades. O mundo já não infunde mais o sujeito de possibilidades. E eles não criam como infusão de possibilidades. Eles são fato. Né? No modo coisa de sermos e no cultivo do modo coisa de sermos, eles são fato. E essa atitude de cultivar o modo coisa de sermos, de cultivar o modo de sermos do fato, é o que o Buber chamou de fatalidade. Né? Quer dizer, e que necessariamente leva ao desespero, né? Porque ele é uma paralisia. Né? Ele é uma paralisia. O movimento é próprio do modo fenomenológico, dialógico de sermos, né? Enquanto emergência de possibilidades. O modo de ser do fato, a fatalidade, é a paralisia. É o movimento, mas o movimento da inércia. Né? É o movimento que não é ação, efetivamente. É a inércia enquanto movimento. Né? E é desesperante. Quanto mais a inércia progride, quanto mais progride a falta de possibilidades, a carência de possibilidades, mais a angústia e o desespero se desdobram. Né? Esse movimento do fato, esse movimento da inércia da coisa, é o que o Buber chama de decurso da coisa. Né? Decurso da coisa. O movimento coisificado do mundo e do eu sujeito, e do eu subjetivo. Né? E nesse movimento, né, o desespero aumenta, né, como a falta de oxigênio, porque a possibilidade é cada vez mais rarefeita, e a possibilidade é para a existência como se fosse o oxigênio. Né? Quer dizer, então, o Buber, em páginas muito bonitas do Eu Tu, né, ele vai dizer assim: a única coisa que pode vir a ser fatal ao homem é crer na fatalidade. Né? Crer na fatalidade é a única coisa que pode vir a ser fatal ao homem. Né? E isso em particular porque o decurso gera um dogma. O decurso se fortalece, a fatalidade se fortalece continuamente. Né? Quer dizer, e o dogma do decurso diz o seguinte: o dogma do decurso diz o seguinte, no sentido popular do termo. Né? Ele vai dizer assim, no sentido que a gente conhece, né? Pau que nasce torto, não tem jeito, morre torto. Né? E numa formulação mais erudita, o dogma do decurso, que é criado pela própria fatalidade, né? E que reforça a própria fatalidade, ele vai dizer assim: as coisas, observe que o Buber coloca as coisas, né? As coisas sempre foram assim. Né? As coisas são assim e sempre foram assim. E doido é quem pensa que elas podem ser diferentes. Né? Quer dizer, para o dogma da fatalidade, o fato, o status quo está estabelecido, né? E não há como modificar. Né? E o Buber, genialmente, nessa intuição, né, maravilhosa que ele tem do dialógico, né, ele diz assim: mas claro que a fatalidade pode se diluir. Né? Basta nós podermos adentrar o modo fenomenológico existencial de sermos, que a fatalidade se dissolve completamente, né? Que a fatalidade se dilui completamente. Né? Quer dizer, o modo eu isso de sermos, ele diz assim, é como um baralho. Né? Eu posso embaralhar o baralho de todas as formas, mas as cartas vão ser sempre as mesmas. Né? Isso é a fatalidade. Né? Mas o Buber diz, o modo ontológico de sermos, o modo fenomenológico, não é como um baralho de cartas. Né? No modo fenomenológico, no modo ontológico de sermos, a possibilidade está emergindo múltipla, continuamente, como uma superabundância de forças de vida. Né? Quer dizer, e o modo ontológico, fenomenológico, existencial e dialógico de sermos é um modo de sermos que dilui a fatalidade.
A fatalidade é diluída em possibilidade, né? Basta eu saber disso, né? E me dedicar a me entregar à emergência desse modo fenomenológico, existencial e dialógico, né? Tanto que, podendo fazer isso, né, o Buber diz simplesmente, né, a única coisa que pode vir a ser fatal ao homem é crer na fatalidade. A única coisa que pode vir a ser fatal ao homem, né, é cultivar esse modo de ser do fato, esse modo de ser da fatalidade. Fatal mesmo é crer na fatalidade. Na medida em que eu posso voltar ao modo dialógico, ao modo fenomenológico existencial de sermos, a fatalidade se dissolve, né? E eu vivencio novamente a ação, possibilidade, né? E curiosamente, à medida que a fatalidade se desdobra, né, o desespero cresce, a angústia cresce, como Heidegger também mostrou, né? O modo coisa de ser é um modo cada vez mais angustiante. O modo eu isso de sermos é um modo cada vez mais angustiante, porque ele é o modo de sermos no qual a possibilidade vai se extinguindo, né? E essa extinção da possibilidade gera angústia, gera o desespero. E essa angústia e esse desespero já é retorno ao modo fenomenológico existencial de sermos, da vivência de possibilidade, ao modo dialógico de sermos, ao modo eu-tu de sermos, né? E a saúde da gente é essa alternância, né? Nós não podemos parar no modo dialógico de sermos, no modo eu-tu de sermos, no modo fenomenológico de sermos, porque esse modo de sermos é intrinsecamente em movimento. Nós podemos tender a parar no modo coisa de sermos, porque esse modo coisa de sermos é fato, é fatalidade, né?